Olá, Clique Síndico e Síndico de Valor trazem para você no canal desse canal do YouTube conteúdo relevante para você, síndico de condomínio. Hoje nós vamos trazer para falar a respeito da troca de administradora, os cuidados que nós precisamos ter para fazer a troca de administradora. Nós vamos falar com Gisele Lopes Vargas. Gisele Lopes Vargas, ela tem uma vasta experiência no mercado condominial, 25 anos atuando neste mercado, síndica profissional. Ela já foi assistente, ela já foi gestora, foi gerente de agência e hoje se dedica única e exclusivamente como síndica profissional. E ela preparou um material muito interessante que nós vamos abordar agora. Troca de administradora. É uma dor do síndico? Muito obrigado por participar do nosso programa. O prazer é meu estar aqui. É uma dor muito grande. Como tu disseste, eu já fui síndica, eu já fui gerente de contas, já fui comercial, então eu estava do outro lado vendendo e hoje eu estou comprando e aí se torna bem mais difícil. E aí a gente tem várias e várias armadilhas e é agora o que a gente vai colocar aqui. Gisele, eu tô louco para conhecer, vai trazer para nós quais são essas dores que o síndico tem que dar na troca de uma administração. Então, mercado, nós temos em Porto Alegre. Hoje, no caso, mais de 2.441. Como é que a gente vai escolher um administrador? Então, o que acontece? A administradora não vai só emitir boleto. É muito além disso. Então, além de emitir boletos, ela tem que fazer toda uma gestão. Ela é uma auxiliar do síndico. E aí, assim, a gente tem dores. A gente tem atendimento, tem tempo de mercado, vai muito a questão do tempo de mercado. Vamos pegar uma administradora pequena, vamos pegar uma administradora grande. Ela tem solidez, quais os benefícios, porque daí tem as entrelinhas dos benefícios. Mas eu quero uma administradora pequena onde eu vou falar com o dono. Mas o dono, ele realmente sabe o que ele está fazendo. O que ele é, qual é a formação dele. Daqui a pouco, quem vai te atender que é a importância, não o dono. O preço, não, eu quero o preço, as taxas. Assim, vou dizer que se a gente for enumerar hoje de taxas, tem imobiliárias que ela cobram de 16, 17, 18 taxas, além da taxa. Gisele, podemos dizer que não existe uma receita de bolo. Existe uma experiência de cada unidade, cada condomínio, e a partir dali eles vão buscar no mercado empresas que se adequam a essa necessidade. Independente de ser grande, pequena, média, ser atendida pelo dono ou não. É isso? Exatamente. É isso aí. É um agente complicador. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, eu vou primeiro pegar, vou ver, não, mas essa imobiliária é pequena, eu vou lá e vou falar com o dono. Mas quem é que me atende? Quem é por trás? Qual é o financeiro que está? Tem financeiro, tem o gerente de contas, ele tem um assistente, quantos condomínios ele atende, que é importantíssimo. Porque daqui a pouco o teu gerente de contas atende 80 condomínios. Como é que ele vai te dar uma atenção? Não existe isso. São pessoas por trás, então tu tem que ter todo esse cuidado para não cair nessas armadilhas. Porque eu já estive do outro lado, eu vendi. Então, na verdade, a partir do momento que eu vendia, eu entregava, mostrava todo o lado maravilhoso. O lado, não, tu vai ser atendido pelo dono. Eu trabalhei em imobiliárias grandes também. Então, não, a imobiliária grande tem solidez, o gerente vai te visitar no condomínio, mas isso vai ser entregue. Então, é importante, além de tu encontrar, tu visitar a imobiliária e saber tudo por trás, tu conversar com síndicos que têm essa experiência dessa imobiliária. É importantíssimo. Então, tem várias questões que tu vai ter que analisar antes de tu levar para o conselho. Daqui a pouco tu leva 3 administradoras para o conselho para te ajudar a escolher. E não são administradores que não têm respaldo final. Eu já passei por isso. E aí a gente sofre na pele porque o que acontece? Quando tu escolhe, por mais que tu vá lá e entregue 3 administradoras para o conselho, vão te dizer, não, só um pouquinho. Tu me disse que essas administradoras eram boas. Olha só,
Não faz isso, não te entrega isso, não faz aquilo. Então, é esse cuidado que tem que ter na hora de se contratar uma administradora. Vamos lá, vamos encontrar a administradora certa. O que ela faz? Qual é o tempo de mercado dela? Quer dizer que o tempo de mercado vai fazer a diferença. Hoje a gente tem muitas administradoras que estão começando agora. Claro, te entregam um excelente trabalho, só que tu tem que ver ali, elas estão crescendo. Daqui a pouco elas vão crescer e vão se tornar uma grande que vai dar o atendimento não como tu queres. Então, é essa diferença das imobiliárias que tem que se ter. A administradora, ela não é só uma emissão de boletos. Ela vai ter que te auxiliar, ela tem que estar ali. O teu gerente de contas, ele tem que ser teu amigo. Entendeu? Ele tem que estar ali na hora, ainda mais um síndico profissional. Tu precisa ter esse respaldo. E aí nós temos outras armadilhas, vamos lá. Juros sobre o devedor. Então, índice de reajuste. Então, se tu for olhar o contrato, analisar esse contrato, tem muitas. Tu vai cobrar a taxa de administração mais os 10%, mas o que mais tu vai cobrar? Vai cobrar cópias, emissão de impostos. Tu tem que analisar tudo isso, até para te fazer uma previsão orçamentária em cima do que está sendo proposto. Mas essas cobranças, esse modus operandi da administradora agora contratada, ela deve estar explícita no contrato. Exatamente. No contrato. Não podemos ter surpresa. Tudo que está explícito, em tese, foi acordado e segue mais. Sim, é uma negociação. Só que daqui a pouco eu já vi. E aí eu vou dizer, do outro lado, como gerente de contas, comercial foi lá e vendeu. Não disse que tinha as taxas. E aí o síndico, quando vai ver, tem lá 10, 11 taxas extras que ele não sabia. Aí, em vez de ser uma taxa de R$500, é uma taxa de R$1.000, R$2.000. E a previsão orçamentária não está prevendo. Imagina. E aí, assim, aí nós vamos lá. Questão de experiência. Quem é que vai te atender? Muito importante na hora de fechar o contrato. Mas quem é o gerente que vai me atender? Posso conversar com ele um pouquinho antes? É importantíssimo. Porque eu já passei por isso também. De daqui a pouco, me entregar o serviço assim, assim, assim. Aí na hora que eu fui ver o gerente de contas, ele atendia muitos condomínios. Ele não conseguiria ainda. Entendeu? E aí a gente fica numa situação que eu, como já fui gerente de contas, eu falo, mas não é culpa dele. Porque realmente ele está atendendo 40, 50 condomínios e não vai ter esse para mim. E claro, o síndico, como ele é responsável por nível criminalmente por tudo, tem que ter esses cuidados. Gisele, eu aposto contigo, eu vou perder, que toda administradora captou um condomínio, o ato contínuo que ela mais quer é manter esse condomínio dentro da sua carteira. Lógico. Né? E porque as coisas não são exatamente claras, ou melhor, as coisas não são claras nesse aspecto, ao ponto de, numa previsão orçamentária, como tu exemplificasse, R$500 para R$1.000, não tem conta que feche. Não existe conta que feche. O que acontece? Muitas vezes está ali o valor mascarado. Está mascarado, porque muitas vezes, e aí eu acho que assim, tem que jogar com a transparência. O que acontece? Está ali o valor, não, mas esse imposto agora surgiu agora. Não está no contrato. Porque ele surgiu agora. O governo criou esse imposto e a gente tem que emitir ele. Mas a gente tem que emitir, está sendo pago para emitir um boleto? Está sendo pago para fazer um serviço? Não, aí tu tem que estar sendo pago para fazer a parte fiscal? Não, aí eu vou lá, vou apertar um botão e vou cobrar mais R$30, R$40. Então tem que ter esse cuidado. O que tu vai me cobrar na hora da negociação? E aí nós entramos em outras. A questão, quanto tempo de... Vamos lá. Em contrato, eu recebi um benefício. Eu vou receber 6 meses de isenção. Mas aí eu preciso fechar um contrato contigo 3 anos. Eu vou ficar amarrado durante 3 anos. Daqui a pouco o serviço que tu me ofereceu não é o serviço. E aí tu tem um problema com o condomínio. Então tem que analisar muito isso. Eu vou te dizer que eu acho justo
contrato de 12 meses, porque realmente tem que arrumar a casa, mas eu vou te dizer que hoje tem imobiliárias que cobram, fazem sem contrato aberto. E esse contrato aberto eu acho maravilhoso. Por quê? Porque na verdade tu vai manter o cliente pelo quê? Pelo atendimento, pela qualidade, pelo que tu propôs a ele. Claro, não vou, agora a gente vai mudar todo o mercado, não. Mas é uma opção. Ah, vou dar 13 meses de isenção na taxa de administração. Óbvio que daí, em vez de 12 meses, vamos fazer 15 meses. É negociar. Negociar para ter tal. Agora, Gisele, eu te digo uma coisa que uma preocupação muito grande, uma intenção também, de elevar a régua de conhecimento do condomínio. Porque o condomínio, aquele que vai na Assembleia, ele só compra preço. Dá uma proposta lá de sei lá quantas páginas, vai, preço e está decidido. O preço. Preço não significa o melhor negócio. Nós não podemos estar colocando nas costas das administradoras também a necessidade delas baixarmos as taxas não, a mensalidade, para deixar embutido a taxa. Não é legal. Agora, se o mercado entendesse exatamente como funciona uma administradora, como é que uma administradora vai se sustentar? Vamos falar de administradora grande. Qual é a taxa mínima que tem o mínimo? Um condomínio pequeno, que uns 500, 600 reais? Hoje, na verdade, assim, o mercado acaba se prostituindo. Hoje nós temos administradoras que um condomínio pequeno vai cobrar 200, 300 reais. E aí, como é que vai se manter? Não existe. E aí, cobrou 200 reais, mas da onde é que ele vai tirar? Ele tem que pagar o salário do funcionário. Ele tem que pagar o salário do financeiro. Ele tem que pagar os custos da empresa, impostos. Não vai conseguir tirar. Não existe. E aí, ele vai lá, ele vai procurar outras maneiras, outras taxas. Então, por isso a transparência da negociação. Claro. Porque não adianta eu chegar o condomínio, não, mas a imobiliária tal comprou isso, deu 6 meses de isenção e ela comprou 200 reais. Não existe. Entendeu? Ou ela vai fechar, e aí não se apresenta, ou ela vai ir lá adiante fechar, ou ela vai, pior ainda, trabalhar. A gente sabe que isso. A conta pura é uma característica nossa. Totalmente nossa. Santa Catarina não tem. Paraná não tem. São Paulo não tem. E por que o condômino, preocupado em pagar 200 reais, uma isenção de 6 meses, não fica com uma pulga atrás da orelha, onde ele fica com todo o saldo retido numa outra conta? Na verdade, eles não têm esse conhecimento. O condomínio, ele pensa assim, eu tenho represento. Preciso me preocupar. Se não está dando certo, a imobiliária que ele contratou vai fazer. Só que não funciona assim. Se tu tiver o conhecimento, se tu for analisar, realmente, às vezes eles vão te dar uma isenção, vão ter um valor baixo, mas eles estão usando o que? O dinheiro. O saldo, e aí nós vamos lá. Quantas administradoras já fecharam as portas? Fecharam, sumiram com o dinheiro do condomínio. E eu vou te dizer que eu tive surpresa, porque ainda vou te dizer, o pessoal não vai atrás do conhecimento. Não vai. Por quê? Da informação. Por quê? Porque, na verdade, eu, por exemplo, você sabe, há pouco tempo que aqui em Porto Alegre nós temos administradores que trabalham com conta própria. Nós temos. E quando eu falei com uma primeiro, eu disse, nossa, mas existe isso? Porque parecia uma coisa do outro mundo. E existe. E aí, depois disso, eu já descobri mais 2, 3 administradores que fazem isso. E outras que têm a opção de tu ou trabalhar com a conta própria ou não. Então, aí tá te dando a opção. Só que eu vou dizer, o mercado tá mudando. E isso eu vou dizer que me deixa feliz. O compromisso do Clique Síndico e do Síndico de Valor é justamente passar essa informação para este público. E esse público não necessariamente o síndico, mas sim o condômino, que deveria se interessar por esse tipo de assunto. O que está acontecendo com o meu condomínio? O que está acontecendo com o meu patrimônio? Se eu deixar para terceiros cuidarem por terceiros, eu vou saber só os resultados.
não é interessante para quem investiu numa casa, num apartamento. Exatamente. O patrimônio, o patrimônio. Eu acho engraçado que eu gosto muito do que eu faço. Eu digo assim, se eu não amasse o que eu faço, eu não estaria fazendo. Por quê? Porque o que acontece? Eu vejo moradores que eu vou falar, não quero nem saber. Mas é o teu condomínio. Esses dias, foi essa semana, eu falei com uma moradora, eu disse, o nosso condomínio. Ela disse, tu mora aqui? Não, eu não moro aqui. Eu estou representando vocês. Mas nesse momento eu estou mais preocupada com o condomínio do que ela mesma. E ela disse, é verdade. Eu disse, tu já foi em uma reunião de condomínio? Ela disse, não, tá tudo bem. Bom, Que bom que tá tudo bem. Só que daqui a pouco, e aí nós entramos no mercado que aulas entram exatamente nessa. pois é, lógico. E aí não, eu vou te dizer, não existe só as más administrações. Existe também o mau sim, o mau conselho. Então, existe, mas por que existe eles? Porque não tem, o pessoal não vai atrás do conhecimento, infelizmente. Exatamente. Se queixar do condômino que incomoda, que pica e tal, não é o suficiente. Talvez o que esse pessoal esteja precisando mesmo, informações. E informações hoje em dia está à disposição de todo mundo. O Clique Síndico e o Síndico de Valores estão no mercado para isso, a informação. Vê na descrição ali do nosso vídeo de que forma vocês podem falar conosco. Guilherme, por favor, siga. E eu digo assim, já viu, a gente tem história para contar ali de muitas situações da parte da administração. Na parte de condomínio a gente tem N coisas para falar, né? Mas na parte de administradora, depois que tu já visitou a administradora, que tu já falou com que tu já conheceu quem vai ser teu gerente de contas, faz um quadro comparativo para levar. O que acontece? Aí tu leva para uma assembleia. As pessoas, não, mas eu vou ficar com essa imobiliária que ela administra lá, nem administra o condomínio, ela administra o meu imóvel. Ela administra o condomínio. Então, faz o quadro e aí questiona. Ah, mas o valor, tá, mas o valor é esse, só que assim, eu vi isso, isso e isso. E aí a gente vai além, não é só administrar. Tem que fazer com todos os serviços. E realmente com o disseste. Nem sempre o menor preço, eu acho. Porque o que acontece? Não existe um grátis. Ah, a imobiliária me deu uma pracinha. Tirar de algum lugar? Então tu tem que ver o que está por trás disso, qual é a negociação. Daqui a pouco, vamos lá, vou fazer um quadro comparativo, vamos somar tudo. Ah, não, mas ela me deu isso, só que ela... Ah, isso aqui não. Então é mais fácil ela não me dar isso e eu adquirir de outra forma. Não vou chamar aqui ninguém de ingênuo, mas não existe almoço. Não existe. Não existe. De alguma forma, faz pagando. Ou hoje, ou amanhã. Primeiro. Exatamente. E assim, quando eu trouxe o assunto, as armadilhas das administradoras, todo mundo ficou, agora ela vai jogar. Gente, realmente existe por trás muita coisa. Só que a gente sabe também que tem uma estrutura. E elas vão calcular, mas por que não calcular um pacote fechado de valor? Ah, tá, tu vai me cobrar tanto. Ah, mas é que tem taxa disso, taxa daquilo. Não, eu quero saber que tu vai me cobrar total. O que eu vou gastar mensalmente no condomínio? É esse o valor que eu quero. Ah, vai surgir taxas? Não. Então vamos colocar em contrato. Não. É este o valor fechado. Por quê? Fica muito mais fácil de tu trabalhar. E claro, não é só valores, como eu disse, tem a parte do profissional que vai te atender. Nós temos outra questão. Como é que essa administradora ela trata essa como é que ela trata o funcionário no sentido? Daqui a pouco, o funcionário ele é mal remunerado, ele não vai permanecer ali, então vai ter uma troca de gerente de contas. Converso com síndicos que o gerente de contas trocou 5, 6 vezes no ano. E aí tem o histórico, vai explicar toda vez para eles. E aí nós temos também outro fator. Quanto tempo a imobiliária leva para pagar o seu fornecedor? Isso é uma dor geral. Por quê? Porque eu, como síndica, na linha da frente. eu estou na linha de frente. E aí, me deu um problema,
Ontem me deu um problema. Todos os dias tem uns problemas. Mas uma caixa d'água. Aí o prestador de serviço vai lá 11 horas da noite. E aí ele vai me dizer assim, tá, eu vou receber daqui uma semana. Não funciona. Ele não vai querer. Ele vai me atender uma vez, na próxima ele não vai querer. Ou como tem profissionais que quando eu peço para ir no condomínio me perguntam, qual é a administradora desse condomínio? Ah, não, essa administradora não leva uma semana para me pagar. A gente sabe que os prestadores de serviço, muitos deles, trabalham de dia para de noite. Então eles precisam, então tem que ter esse cuidado. Entendeu? E a gente, infelizmente, sabe que assim, quando entra num rolo todo, as administradoras levam 72 horas. E aí vou dizer até mais. Um dia, eu acho que é no máximo 2. Aí a gente vê a emergência também, né? Mas é o suficiente para poder pagar um serviço. E agora, tu levar 72 horas, tem que ter esse cuidado. Quanto tempo eu vou pagar uma prestação? Eu tenho que ter. Na verdade, a gente não trabalha sozinho. A gente trabalha com parceiros. E a gente tem que pensar nisso, não só no condomínio, mas também no prestador de serviço que vai nos auxiliar. Às vezes investiu em material, equipamento para poder resolver o problema, daí tu botou o dinheiro na frente, sabe as condições financeiras de todo mundo, né? Para receber todos. Uma das coisas, Gisele, que eu acho preocupante é o fato do síndico não ter representação. Ele não tem um espírito de corpo, né? Onde determinadas discussões sejam chamados para dar sua opinião, dar sua expertise. Tá? Aí a excelente NBR 16280, igual que eu falo, o síndico, salvo que se ele for engenheiro, ele tem a autoridade para embargar uma obra dentro da unidade. Mas ele não tem competência. Ele é um engenheiro. Mas impingiram a ele a responsabilidade por aquele condomínio e aquela unidade que está fazendo uma obra que poderá ou não colocar em risco a sua. Outra questão, Gisele, são os maus tratos, tanto para animal como para pessoas, não só para mulheres. Tem mulher forte que bate em homem. Por que é o síndico que tem que pegar a bandeira e sair para resolver? Você sabe que eu tive exatamente uma situação. Exatamente isso. Os grupos do condomínio começaram a colocar um episódio bem grave do condomínio. E só que era um caso que, na verdade, foi um caso de polícia. Só que o que acontece? As pessoas nos grupos colocavam assim: vamos esperar o posicionamento. Como se o síndico fosse resolver aquilo. Entendeu? E aí tu tem que ter todo um cuidado, o síndico tem que ter um cuidado para não expor a vítima, não expor o agressor, não expor as outras pessoas. Só que a maioria não está preocupada com isso. Está preocupada com o quê? A rádio corredor. A rádio corredor. E aí, assim, daí eles entram em toda uma situação. E aí tu tem que se posicionar, e só que tu tem que ter todo um cuidado com o jurídico. E aí isso também interfere. E daqui a pouco o síndico, ele é um síndico profissional que não tem ainda um jurídico. Ele está começando agora, ele precisa do jurídico de quem? Da administradora. Então também tem que ter esse cuidado. O que a administradora vai te oferecer? E aí eu tenho mais outra coisa importante que a gente vai... O aplicativo da administradora. Qual é o aplicativo? O que eu vou conseguir ver? Eu vou conseguir ver diariamente o extrato? Vou conseguir ver as contas? Eu vou conseguir ver os documentos? Porque o síndico ele tem que ser transparente. Tá? Mas para ele ser transparente, ele precisa de um programa. Precisa da administradora. Voltamos lá à administradora. Como que vai ser um aplicativo? Qual aplicativo? Tem que ver, baixa, pede para a imobiliária mostrar isso. Então, é todos esses cuidados. Esse a gente poderia ficar horas e horas, porque tem muita coisa. E aí eu volto a dizer assim, eu estive nas 3 pontas. Ponta gerente, pontas, no comercial. Então, assim, não tem como errar. Gisele, essa nossa conversa, as armadilhas das administradoras,
Mas nós, a gente tem convicção de que esse trabalho da administradora auxiliar de administração é fundamental. A complexidade que é uma gestão, a complexidade tributária, a complexidade das gestões trabalhistas, fundamental que se tem. Não tem como fazer sem uma administradora. Eu acho que a carroça está andando com algumas melancias e vão se ajeitar. Por quê? Porque o síndico está se empoderando. Empoderando. E isso é importante. E o condômino deve ficar atento, inclusive para fiscalizar o seu síndico, para cuidar do patrimônio. Exatamente. O que acontece? E eu vou te dizer que isso, anos atrás, não acontecia. O síndico, ele era refém da... Até porque a gente sabe, né? Trocar de uma administradora, nossa, sabe? Eu me perguntava muitas vezes por que o síndico... Eu ia lá vender para o síndico e o síndico não queria trocar de administradora. Eu disse, mas ele está me enrolando. Eu não estava me enrolando. Realmente, é muito complicado a troca. Porque está tudo novo. E aí tu tem que cuidar para não perder aquele histórico. E aí vamos além. Imagina, alguns anos atrás, eu estar aqui falando sobre administração. Não. Por quê? Porque, na verdade, a gente tinha algumas administradoras que eram que dominavam o mercado. O resto não existia. E hoje, pequenas administradoras também estão ganhando mercado. E eu vou te dizer que, eu até arrisco dizer que não é, muitas vezes não é a administradora que faz a diferença. Sim, o profissional que está. Eu vou te dizer que eu tenho condomínios que eu não troco de administrador. Meu gerente de é que faz a diferença. Então, tem todo esse cuidado. Né? E aí, por isso que é importante tu conversar com outros, sim. Por isso que é importante tu participar de palestras, estar aqui nos assistindo. Essa importância para te saber o que está acontecendo. Né? Onde fica. E aí, sim, a gente vai conseguir ganhar força. Bom, depois de falar de administradoras, a gente amenizou dizendo que é fundamental, e é mesmo, fundamental. O síndico tem que escolher, a partir do perfil do seu condomínio, a partir do perfil dos seus condôminos, mais tecnológico, menos tecnológico, escolher a administradora adequada. Em tese, em princípio, todas são boas. De repente, tem alguma questão que não está atendendo em função de perfil da administradora e do condomínio. Pesquisa. Gisele e o Gisele aqui do Síndico de Valor, o Clique Síndico estão sempre à disposição para dirimir dúvidas. Gisele, suas considerações finais, por favor. Para mim foi assim, importante falar um pouco dessa história. Porque quando eu comecei, há 25 anos atrás, eu não tinha a dimensão do que ia acontecer. Tanto que assim, eu entrei no mercado de condomínios, saí dele e voltei. Eu gostei do desafio. É desafiador tu trabalhar com condomínios. E falar de administradoras é bem profundo. Por quê? Porque, na verdade, tu tá falando das dores, tu tá falando o que acontece nos bastidores. E é bem difícil falar o que está acontecendo. Ninguém vai sair lavando roupa suja, até porque é fundamental tu ter administração. Ninguém trabalha sozinho, trabalha em equipe. Então, nada como escolher a melhor equipe. Pessoas que tu vai estar ao teu redor. É muito importante. Clique Síndico e Síndico de Valor, conteúdo qualificado para você, síndico de condomínio. Você pode vir aqui assistir palestras, tanto do Clique Síndico como do Síndico de Valor. É um espaço do Síndico de Valor, um espaço de coworking, onde tem, além de espaço para o síndico poder trabalhar, tem também alguns eventos, palestras. E vai estar o link ali das redes sociais. Muito obrigado
e até a próxima.